Pare de reclamar, já foi vendido. Essas foram as palavras que mudaram tudo. Meu filho, Marcelo Almeida, estava na minha cozinha como se fosse o dono da casa. Braços cruzados, cara de paisagem, totalmente tranquilo com a devastação que acabara de causar. Eu precisava daquele dinheiro para minha viagem sonhada à Itália. Olhei para ele com as mãos ainda molhadas da pia. A caneca de café do Francisco tremia nos meus dedos. Você vendeu o Rolex do seu pai sem nem me consultar? Perguntei, engolindo em seco. Mãe, sério, supere isso. É só um relógio. Só um relógio. 6 meses depois de enterrar meu marido, com quem vivi mais de 40 anos, meu próprio filho vendeu a única coisa do Francisco que eu usava todos os dias. Eu dava corda toda manhã como ele me ensinara, sentindo que aquele simples ritual ainda me conectava a ele. O problema da traição é que ela tem gosto. Amargo, metálico, como moeda velha esquecida na boca. Ali, parada na cozinha da minha casa em São Paulo, olhando para o meu filho quarentão que parecia acreditar que luto tinha prazo de validade, eu provei esse gosto pela primeira vez. Qual loja de penhores? Perguntei baixo. A esposa dele, Patrícia, levantou os olhos do celular e respondeu com aquele tom cheio de condescendência que ela tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Ah, que bom! Agora a senhora está sendo razoável. Mas, honestamente, Dora, apegar-se a coisas materiais não é saudável. O Francisco não iria querer que você vivesse no passado. Tive que morder a língua. Desde o funeral, essa mulher se achava porta-voz oficial do meu marido. Lá na Avenida Tiradentes, disse o Marcelo olhando o smartwatch dele, que provavelmente custava mais que o Rolex do pai. Eles me deram R$ 8.000, nada mal para algo tão antigo. R$ 8.000 por um Rolex Submariner de 1978, pelo qual o Francisco trabalhou dobrado por meses, economizando cada centavo para comprar no ano em que nosso filho nasceu. Aquele relógio esteve no pulso dele todos os dias do nosso casamento, exceto no dia em que morreu, quando o hospital me entregou junto com a aliança dentro de um saquinho plástico. Aquele relógio valia pelo menos 30.000, rebati. Patrícia bufou, debochada. Ah, em que universo? Nem funcionava direito. Claro que não. Era eu quem dava corda, quem o mantinha vivo e junto com ele a memória do Francisco. Mas eles não entendiam. Para o Marcelo e para Patrícia, tudo tinha preço, nada tinha lembrança. Eu vou recuperar esse relógio, anunciei. Boa sorte com isso, disse o Marcelo, indo em direção à porta. A gente viaja amanhã cedo. A Patrícia já planeja essa viagem faz meses. Na saída, ela ainda parou e soltou aquele teatrinho de falsa simpatia. Dora, a senhora devia procurar terapia. Essa fixação com as coisas do Francisco não é normal. A porta bateu. Fiquei sozinha com o gosto amargo da traição e o silêncio, que virara meu companheiro desde que ele se foi. Mas havia uma coisa que meu filho e minha nora não sabiam sobre essa velhinha ultrapassada. Eu tinha sido gerente de banco por 40 anos. Sabia a diferença entre desistir e fazer um plano estratégico. E eu já estava cansada de desistir. A casa de penhores paulista era exatamente o que eu esperava. Pequena, empoeirada, com aquela luz fluorescente que deixa qualquer um com cara de doente. O homem atrás do balcão tinha os braços cheios de tatuagens e a expressão de quem já tinha ouvido todas as histórias tristes do mundo. Veio pelo Rolex? Ele perguntou antes mesmo de eu abrir a boca. Como você sabe? Seu filho me avisou que talvez a senhora aparecesse. Diz que estava com dificuldade de desapegar. Ele deu de ombros, meio sem graça. Olha, sinto muito, mas negócios são negócios. Paguei o valor de mercado. Valor de mercado. Como se existisse preço justo para 40 anos de casamento, para o som do Francisco dando corda no relógio toda manhã, ou para o peso dele na minha mão quando a enfermeira me entregou junto com a aliança. Eu compro de volta, pago o que for preciso.
O funcionário, cujo crachá dizia Daniel Souza, ficou visivelmente incomodado. Já foi vendido, o comprador chegou hoje cedo, pagou em dinheiro, sem volta. Meu coração despencou. Um estranho estava andando por São Paulo com o Rolex do Francisco no pulso, só porque meu filho precisava de dinheiro para pizza em viagem. Mas então o Daniel baixou a voz. Tem uma coisa, encontramos algo estranho enquanto limpávamos o envelope. Ele sumiu nos fundos e voltou com um pequeno envelope pardo. Dentro havia um compartimento secreto, bem feito, coisa de joalheiro. E isso estava lá dentro. Dentro, um pedaço de papel amarelado, com a letra impecável do Francisco. Aniversário da Dora. 15 de julho de 1955. O dia em que soube que me casaria com ela. Abaixo, uma sequência de letras e números. SS 4457 CH0815 DS. As mãos me tremiam. Em mais de 40 anos de casamento, ele nunca mencionou nada parecido. A senhora reconhece esses números? Perguntou o Daniel. Balancei a cabeça, mas alguma coisa parecia familiar. E o comprador, como ele era? Perguntei, aflita. O olhar do Daniel ficou cauteloso. Por quê? Porque meu marido escondeu isso por um motivo, e acho que quem comprou vai ter uma surpresa. Ele hesitou, mas depois suspirou. Não posso dar detalhes, mas quando mencionei que havia algo no relógio, o homem ficou bem interessado. Perguntou se tínhamos aberto. Um arrepio percorreu minhas costas. Ele deixou o nome? Pagou em dinheiro, sem papelada. Só perguntou especificamente por relógios que tinham chegado recentemente. Disse que colecionava modelos antigos da Rolex. Alguém tinha ido atrás justamente do relógio do Francisco. Por quê? E como sabia do compartimento secreto? Saí da loja com o papel queimando na minha bolsa. Segredo escondido no pulso dele por quase meio século. Escondido até de mim. Naquela noite, sentei-me à mesa, cercada pelos registros meticulosos do Francisco. O código me encarava no papel. SS 4457 CH0815 DS. Nenhuma de nossas contas, investimentos ou cofres batia com aquilo. De repente, o telefone tocou. Marcelo. Mãe, a Patrícia tá chateada. Disse que a senhora fez um escândalo na loja de penhor. Quase ri. Escândalo? Eu só queria comprar de volta o relógio do meu marido. Infelizmente já venderam, respondi. Problema resolvido, como você gosta de dizer. O tom natural da voz dele me fez ferver por dentro. Esse era o mesmo filho para quem o pai ensinou futebol, trabalhou turnos dobrados, deu tudo. Quando ele ficou tão frio? Marcelo, havia alguma coisa escondida dentro do relógio. Seu pai me deixou uma mensagem. Silêncio do outro lado da linha. Que tipo de mensagem? Ele perguntou, desconfiado. Só alguns números, provavelmente nada importante. Talvez eu devesse ir até aí, te ajudar a descobrir. Naquele momento ri, mas foi um riso amargo, quase engasgado. Ontem você me disse para parar de viver no passado. Hoje já quer ajudar a organizar as coisas do Francisco? Só estou tentando te dar apoio, ele respondeu. Apoio? Roubando o relógio do seu pai? Que conveniente, hein? Ele suspirou fundo, daquele jeito que só filho sabe fazer quando quer bancar o sábio. Tudo bem, mãe, seja teimosa, mas não venha chorar quando enlouquecer perseguindo fantasmas. Quando desligou, fiquei encarando o telefone como quem olha para uma cobra enroscada no quintal. O interesse repentino de Marcelo era estranho demais. Ele tinha deixado bem claro que os pertences do pai não passavam de tralha sentimental. A menos que não fossem apenas sentimentalismo. Voltei à mesa.
dessa vez com outro olhar. Em vez de procurar contas que correspondessem aos números, comecei a buscar padrões. Francisco tinha sido contador antes de se aposentar. Pensava em sistemas, em lógica, em progressões. SS4457 CH0815 DS. SS podia ser alguma sigla. O número começava com 4457, diferente do número da Previdência Social do Francisco, que começava com 457. CH poderia ser São Paulo, mas em inglês, Chicago, nossa cidade de lua de mel. 0815. 15 de agosto, nosso aniversário de casamento. DS. Esse foi o que me pegou. As iniciais dele eram FA. As minhas, DA. Dora Almeida. O código tinha as minhas iniciais. Abri meu laptop e comecei a pesquisar. Bancos suíços usavam códigos parecidos. Fundos offshore também. 3 horas depois, bingo, encontrei. Secure Solutions Investment Management, uma firma nas Ilhas Cayman. O site era discreto, chique até demais, com aquele ar de se você tem que perguntar é porque não pode pagar. A tela de login pedia um número de cliente e uma senha. Com as mãos tremendo, digitei SS4457 CH0815 DS. De repente, apareceu um número de conta válido. Agora faltava a senha. Algo que só eu saberia. Algo que Francisco tinha certeza de que eu iria descobrir. Testei nossas datas. Aniversário de casamento, meu aniversário, nosso endereço, nada. Então lembrei do bilhete escondido no relógio. Aniversário da Dora, 15 de julho de 1955, o dia em que soube que me casaria com ela. Não era meu aniversário de verdade, e sim o dia em que nos conhecemos, num baile de verão no Parque do Ibirapuera. Francisco sempre dizia que bastou aquela noite para ele ter certeza. Digitei 150755. Prendi a respiração. Acesso concedido. E então quase caí da cadeira. Saldo da conta: R$ 2.470.296. Francisco tinha escondido quase R$ 3 milhões de mim durante todos os anos do nosso casamento. Fiquei olhando para a tela até os números queimarem na minha retina. 43 anos vivendo de salário em salário, discutindo por causa de economia no mercado. Eu recortando cupom de supermercado, remendando as camisas dele em vez de comprar novas, e o homem tinha uma bolada guardada num banco em paraíso fiscal. Meu primeiro instinto foi raiva. Uma raiva tão forte que dava vontade de jogar panela na parede. 43 anos ouvindo sermão sobre gastar demais, enquanto ele guardava segredo de novela mexicana. Mas aí, cliquei no histórico da conta. O primeiro depósito foi em 1982, 3 anos depois do nascimento de Marcelo. R$ 5.000. A anotação dizia: investimento inicial em herança. FA. Herança. Francisco nunca falou de herança. Revisei as movimentações. Depósitos pequenos, 500 aqui, 1.000 ali, contribuições regulares, que explicavam por que ele era tão mão de vaca no dia a dia. Não estava desviando dinheiro da nossa renda. Ele estava construindo algo, separado. Os depósitos vinham sempre regulares até 2008. Depois disso, começaram a crescer de forma absurda. Em vez de alguns trocados, eram depósitos de 10 a 20 mil reais de uma vez só. Cada anotação desses depósitos me arrepiava. Liquidação imobiliária, imóveis em São Paulo. Francisco estava comprando e vendendo propriedades sem me falar nada. Casas e apartamentos que eu nunca tinha nem visto. Investimentos, negócios, e eu nunca fui consultada. Como é que a gente vive 43 anos com alguém e descobre que a pessoa tem uma vida financeira secreta? Cliquei nas mensagens da conta e encontrei uma pasta marcada Acesso Emergencial Dora.
Dentro havia um vídeo gravado apenas 3 meses antes da morte do Francisco. Hesitei. O que quer que ele tivesse para dizer sobre essa fortuna escondida, eu não sabia se estava pronta para ouvir. Mas lá estava eu, sozinha no quarto, meia-noite em ponto, só eu e o barulho da geladeira lá da cozinha. O rosto do Francisco apareceu na tela, mais envelhecido e cansado do que eu me lembrava. Ele estava sentado no escritório, provavelmente tinha gravado no horário de almoço. Dora, se você estiver vendo isso, é porque eu já fui, e alguma coisa deu errado. A voz era firme, mas os olhos, tristes. Ele suspirou fundo. Espero que você nunca precise acessar essa conta. Que a gente envelheça junto e que um dia eu te conte tudo isso enquanto jantamos, talvez depois de uma macarronada. Ele esfregou o rosto, do mesmo jeito que sempre fazia quando estava preocupado. Esse dinheiro não é meu, querida, era do meu pai. Ele escondeu antes de morrer, em 1981. Me fez prometer que guardaria segredo e só usaria se a família realmente estivesse em perigo. O pai do Francisco tinha morrido quando Marcelo tinha só 2 anos. Eu me lembrava bem da dor dele na época e da herança modesta que só deu para quitar a hipoteca da nossa casa. Só que, aparentemente, tinha muito mais coisa ali. Meu pai viu como a falta de dinheiro pode destruir famílias. Queria garantir que os netos nunca passariam necessidade, continuou Francisco, olhando direto para a câmera, como se estivesse sentado bem ao meu lado. Ele explicou que investiu tudo com cuidado, de forma conservadora, e que cada centavo era legal e documentado. O valor cresceu porque ele reinvestiu ao longo de 40 anos. Mas a intenção do pai dele era simples: um fundo de emergência, um seguro contra catástrofes. O vídeo seguia com detalhes técnicos sobre investimentos, estratégias, advogados e até seguros. Mas eu só conseguia pensar numa frase: espero que você nunca precise acessar essa conta. Francisco morreu de ataque cardíaco no trabalho. Súbito, inesperado, sem aviso. Então, como ele podia ter certeza de que eu precisaria daquele dinheiro? Será que a tal catástrofe não era exatamente aleatória? Será que ele já sabia de alguma coisa? Na manhã seguinte, liguei na biblioteca e disse que estava doente. Pela primeira vez em 6 meses, não ia trabalhar no meu turno de meio período. Devolver livro e mandar a adolescente fazer silêncio podia esperar. Eu precisava entender o que significava esse perigo real. A conta de investimentos tinha registros minuciosos de 40 anos, mas comecei pelas transações recentes. O último depósito tinha sido feito 2 semanas antes da morte dele. R$ 25.000 com a descrição: venda de imóvel e liquidação emergencial. Francisco estava convertendo o patrimônio em dinheiro justo antes de morrer. Passei a manhã pesquisando todas as transações imobiliárias que ele tinha feito. O homem com quem eu dividi minha vida por mais de 4 décadas era, na prática, um magnata secreto, comprando e vendendo imóveis em São Paulo sem que eu soubesse de nada. Mas o detalhe que me arrepiou foi outro. Todos os imóveis vendidos no último ano tinham sido comprados pela mesma empresa, Almeida Investimentos Ltda. E adivinha só, Almeida também era o sobrenome do meu filho, Marcelo. Peguei o telefone e liguei para o meu sobrinho Daniel, que trabalhava com imóveis. Se alguém sabia dos bastidores do mercado, era ele. "Oi, tia Dora, como vai?" disse ele animado. "Tô bem, meu querido, mas me diga uma coisa. Você já ouviu falar da empresa Almeida Investimentos Ltda?" Do outro lado da linha, silêncio. Depois de um tempo, ele respondeu: "Já sim. Estão comprando imóveis feito gente que acha promoção na Black Friday. Negócios rápidos, dinheiro vivo. Quer saber quem é o dono? Me dá uma hora." Enquanto ele investigava, fui revirar a mesa do Francisco. Atrás de pilhas de declarações de imposto de renda, encontrei uma pasta marcada como apólices de seguro. Mas em vez de seguro, havia contratos, escrituras e correspondências.
No fundo, uma carta fez minhas mãos tremerem. Era de um investigador particular, datada de 6 meses antes da morte do Francisco. Senhor Almeida, concluí a investigação sobre as atividades financeiras de seu filho, Marcelo Almeida. Descobri que ele acumulou cerca de R$ 180 mil em dívidas de jogo com sites de apostas. Também contraiu empréstimos com juros absurdos, usando informações falsas sobre sua renda e patrimônio. O mais preocupante, ele tem feito consultas com advogados sobre direito sucessório, contestação de testamentos e até sobre procuração de idosos. Acredito que seu filho esteja planejando declará-lo incapaz para assumir o controle dos seus bens. Recomendo medidas imediatas para proteger o patrimônio da família. Assinado Tomás Chaves, investigador particular. Foi quando o telefone tocou. Era Daniel. Tia Dora, você não vai acreditar. A Almeida Investimentos é do Marcelo, o seu Marcelo. Fechei os olhos. As peças se encaixaram. Francisco não estava escondendo o dinheiro de mim, estava escondendo do próprio filho. Cada venda de imóvel, cada liquidação, cada depósito era um jeito de proteger o patrimônio da ambição do Marcelo. Mas ele morreu antes de conseguir me avisar, deixando apenas aquele compartimento secreto no relógio como pista. E aí a ficha caiu. Meu filho não roubou o Rolex do pai para pagar férias em Porto Seguro. Ele roubou porque sabia que o relógio escondia o caminho para a fortuna. Agora que Marcelo tinha certeza de que eu achara algo, ele não pararia até descobrir o quê. Ainda segurava o relatório do investigador quando ouvi a chave girando na porta da frente. Patrícia, minha nora, tinha ficado com uma chave extra desde o funeral. Sempre dizia que era para me visitar, mas agora eu entendia, era para vigiar os bens do Francisco. Dora, você está aí? Chamou ela, com a voz doce demais para ser verdadeira. O Marcelo e eu passamos só para nos despedir antes de viajar. Corri, escondi o relatório de volta e fechei a conta no computador. Eles entraram em seguida. Marcelo com uma mala de rodinhas e Patrícia com um look de férias que parecia ter saído direto de uma vitrine do JK. Óculos escuros caríssimos, daqueles que custam mais do que o aluguel de um apartamento em Santo Amaro. Só viemos nos despedir, mãe, disse Marcelo, mas os olhos dele percorriam a mesa do Francisco, farejando cada papel como cachorro atrás de frango assado. Estou apenas organizando as coisas do seu pai, respondi, escolhendo as palavras como quem escolhe peça de dominó. Patrícia se inclinou para espiar o notebook. Encontrou alguma coisa interessante? Fingia naturalidade, mas a tensão era visível. Não era visita de carinho, era operação de reconhecimento. Resolvi dar uma cutucada. Na verdade, achei estranho. Seu pai tinha uma conta de investimento que eu não conhecia. Não era muita coisa, só alguns milhares. O efeito foi imediato. Marcelo quase tropeçou tentando parecer calmo. Uma conta de investimento? Que tipo? Ainda não sei. A papelada é confusa. Talvez eu precise de ajuda de um contador. Patrícia lançou um olhar para o marido. A gente pode te ajudar com isso, Dora. O Marcelo entende de documentos. Por dentro pensei, entende de documentos falsificados, sim. Que gentileza, respondi. Mas já marquei com o escritório contábil Silva e Associados, o mesmo do seu pai. O maxilar do Marcelo travou. Mãe, esses caras cobram R$ 300 por hora. Eu olho de graça. Eu posso pagar R$ 300 por hora, Marcelo. O silêncio pesou como panela de ferro. Patrícia forçou um sorriso, mas a máscara estava caindo. Amor, vamos embora. Não quero perder o voo. Mas Marcelo não arredou o pé. Mãe, sobre aquela mensagem no relógio do papai, acho que deveria me mostrar. Talvez seja importante. Que mensagem? Perguntou Patrícia, impaciente. Ele lançou um olhar duro para ela. A mamãe encontrou um código no relógio. Pode ser nada, mas nunca se sabe. Naquele instante, os olhos dela brilharam. A tal viagem de férias tinha ficado em segundo plano.
Que tipo de código? Perguntei, me levantando devagar, esticando toda a minha altura só para olhar bem nos olhos da minha nora, daquele jeito que já dizia: não é da sua conta, querida. O rosto de Patrícia ficou vermelho como pimentão. Com licença? Você me ouviu. O Francisco me deixou uma mensagem privada, privada sendo a palavra-chave. Marcelo se colocou entre nós com aquele tom de voz condescendente que eu aprendi a odiar mais do que novela repetida na TV. Mãe, somos uma família, não há necessidade de segredos. Segredos? Quase ri da ironia. Tipo suas dívidas de jogo escondidas ou aquela empresa fajuta que você abriu para comprar imóveis com dinheiro que nunca teve. A cor sumiu do rosto do Marcelo. Patrícia ficou boquiaberta. Não sei do que você está falando, disse Marcelo, mas a voz saiu trêmula. Almeida Investimentos Ltda não te lembra nada? Vi os dois ficarem brancos como papel. Seu pai sabia, Marcelo. Ele sabia de tudo. Patrícia se recuperou primeiro, e a voz dela veio carregada de veneno. Sua velha maluca, você não sabe de nada. Sei que o seu marido devia R$ 180 mil em sites de apostas clandestinos. E sei também que você anda pesquisando como me declarar incompetente. Tá planejando isso há meses, não é? Marcelo se apoiou no batente da porta como se tivesse levado um soco no estômago. Como? Sussurrou. Seu pai contratou um investigador particular. Cada mentira, cada dívida, cada plano seu para me roubar, tudo documentado. Peguei o relatório do Tomás Chaves em cima da mesa e mostrei de longe só para ver a expressão de Marcelo quando reconheceu o cabeçalho. Francisco me protegeu de você até depois da morte. Esse código que tanto te interessa é a chave para mais dinheiro do que você jamais sonhou. Mas um detalhe: nunca será seu. Patrícia agarrou o braço dele. Marcelo, precisamos ir agora. Mas ele não tirava os olhos de mim. Pela primeira vez em anos, parecia me olhar com respeito. Talvez tivesse caído a ficha. Ele planejava roubar a própria mãe. Que tipo de homem isso faz de você, meu filho? Por um instante, vi de novo o garotinho que criei, confuso e envergonhado. Mas Patrícia apertou o braço dele com força, e o momento passou. Isso não acabou, sibilou ela, puxando-o para a porta. Acabou sim, gritei. Acabou no dia em que vocês decidiram que eu valia mais morta do que viva. A porta bateu com força, me deixando sozinha com os segredos de Francisco e a certeza de que a verdadeira briga só estava começando. 2 dias depois daquela saída teatral digna de novela mexicana, minha campainha tocou às 8 da manhã. Pelo olho mágico, vi uma mulher de terno caro com uma maleta na mão. Atrás dela, um sujeito com cara de figurante de comercial de faculdade de Direito. Senhora Almeida? Disse a mulher. Sou Carla Menezes, do escritório contábil Silva e Associados. Este é meu colega, David Kim. Representamos seu filho, Marcelo, em alguns assuntos jurídicos familiares. Assuntos jurídicos familiares. Olha que jeito delicado de chamar golpe. Abri a porta, mas não convidei ninguém a entrar. O que posso fazer por vocês? Carla sorriu com aquele sorriso ensaiado que deve custar uns R$ 300 por hora. Seu filho está preocupado com o seu bem-estar. Pediu que conversássemos sobre algumas opções que podem beneficiar a todos. David abriu um tablet e começou a exibir documentos. Sabemos que a senhora pode ter descoberto algumas contas financeiras que seu falecido marido mantinha reservadas. Embora acreditamos que ele tinha boas intenções, administrar investimentos complexos pode ser cansativo. Cansativo! Como se eu não tivesse passado 40 anos equilibrando orçamento de casa até o último centavo, enquanto Francisco brincava de magnata? Agradeço a preocupação, mas eu sou perfeitamente capaz de cuidar da minha vida. O sorriso de Carla não vacilou. Claro que sim, mas pense nisso, seu filho poderia dividir esse fardo.
elaboramos documentos que dariam ao Marcelo poderes temporários de representação sobre suas decisões financeiras, apenas até a senhora superar o luto. Temporários, ri por dentro. E quem decide quando meu luto termina? Carla e David trocaram olhares. Isso ficaria a seu critério, respondeu ele, tentando soar convincente. Naturalmente, respondi, já recuando para fechar a porta. Acho que terminamos aqui. Foi quando o tom dela mudou. Senhora Almeida, seu filho está pronto para entrar com uma petição judicial questionando sua capacidade mental. Ele está preocupado com algumas decisões financeiras, digamos que, arriscadas. Quais decisões arriscadas? Perguntei. Transferências para contas no exterior, movimentações sem orientação profissional. Para um observador externo, pode parecer que a senhora não está pensando com clareza. A ameaça estava clara como o sol de meio-dia. Assine a procuração voluntariamente ou será declarada incapaz à força. Cruzei os braços e soltei uma risadinha. Sabe o que é curioso sobre ameaças, Carla? Elas só funcionam se você tiver advogados melhores que os meus. A máscara de cordialidade dela escorregou por um instante. Peço desculpas, não era minha intenção. Pode avisar a meu filho que o plano dele não vai dar certo. O Francisco me deixou muito mais do que dinheiro. Ele me deixou proteção. Fechei a porta na cara deles e fui direto ao telefone. Liguei para o número que encontrei nos arquivos secretos do meu marido. Tomás Chaves, investigador particular, atendeu no segundo toque. Senhor Chaves, aqui é a Dora Almeida, viúva de Francisco Almeida. Senhora Almeida, respondeu ele calmamente. Eu estava esperando sua ligação. O Francisco me disse que um dia a senhora poderia precisar de mim. E como precisava! Há cerca de 6 meses, Francisco me pediu para preparar um pacote completo de defesa jurídica caso alguém tentasse questionar minha capacidade mental ou o meu direito sobre os bens dele. Estava tudo pronto. Francisco sempre pensava 3 passos à frente, até depois da morte. Está preparada, senhora Almeida? Perguntou Tomás Chaves. Assim que apresentarmos as provas das dívidas de jogo, dos empréstimos fraudulentos e das tentativas de manipular a senhora, seu filho terá sorte se não acabar respondendo criminalmente. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Senhor Chaves, acho que está na hora de fazermos alguns telefonemas. O escritório de Tomás ficava num prédio elegante no centro de São Paulo, daqueles que já avisam de longe, aqui se gasta caro até para respirar. Sentei-me diante dele, revisando a papelada que Francisco havia deixado organizada como um contador maníaco por pastas coloridas. Seu marido foi minucioso, comentou Tomás, espalhando os documentos sobre a mesa de mogno que brilhava mais do que chão encerado de igreja. Ali estavam registros bancários mostrando as perdas de Marcelo no jogo, gravações de áudio dele tramando para me declarar incapaz, até fotos dele com advogados de planejamento patrimonial. Gravações de áudio? Perguntei incrédula. Tomás assentiu. Francisco desconfiava que Marcelo estava aprontando. Por isso, no ano passado, mandou instalar equipamentos de escuta em casa. Completamente legal, já que o imóvel era dele. Minha mente viajou por cada conversa que Marcelo e Patrícia tiveram na minha cozinha nos últimos 6 meses. Comentários venenosos sobre minha lucidez, cálculos mesquinhos a respeito dos bens do meu marido, até piadas sobre me colocar num asilo. Francisco já tinha ouvido tudo e gravado. E tem mais, continuou Tomás. Ele descobriu que Patrícia vinha isolando a senhora, espalhando boatos de que estava cínica e precisava de supervisão. As peças se encaixaram de repente. Por que minha cunhada parara de ligar? Por que os vizinhos desviavam o olhar? Por que minhas amigas do Clube do Livro começaram a me tratar como se eu fosse um vaso de porcelana prestes a cair da estante? Patrícia estava puxando os fios da fofoca, preparando o terreno para Marcelo.
Qual o tamanho das provas? Perguntei. Extensas o suficiente para acabar com qualquer contestação e, provavelmente, levar os dois para a cadeia por tentativa de fraude e abuso contra a idosa. Ele puxou uma pasta ainda mais grossa. Mas há algo além. Francisco deixou instruções específicas para acessar a conta no exterior. Tomás me entregou um envelope lacrado com o meu nome escrito na caligrafia certinha do meu marido. Dentro, encontrei uma carta datada de apenas uma semana antes da sua morte. Minha querida Dora, se você está lendo isso, é porque Marcelo mostrou quem realmente é e você descobriu a conta que construí ao longo de 40 anos. Sinto muito não ter contado antes, mas eu precisava proteger tudo dele até a hora certa. Esse dinheiro não é apenas herança, é justiça. Cada centavo veio de investimentos que fiz usando as informações que o Marcelo achava que escondia de nós. Quando ele abriu a imobiliária, vivia se babando dos negócios secretos e dos lucros garantidos. O que ele não sabia é que eu estava ouvindo e investindo nas mesmas oportunidades, com recursos que ele nem imaginava. Sem perceber, financiou a própria ruína. Ele revendeu imóveis. Eu comprei outros 3 na mesma região. Ele se vangloriava de ações. Eu aplicava nelas com o dinheiro da nossa herança original. A conta existe porque usei a ganância dele contra ele. Agora é sua vez. Tomás tem ordens para transferir tudo imediatamente. Com esse dinheiro, você terá a independência financeira que Marcelo jamais alcançará. Mas o mais importante, terá poder de decisão. Pode perdoá-lo e torcer para que aprenda a ser um homem melhor, ou deixá-lo colher as consequências de tentar roubar a própria mãe. A escolha sempre foi sua. Com amor eterno, Francisco. Larguei a carta com as mãos trêmulas. Meu marido não apenas me protegera, ele armou a queda de Marcelo com os próprios planos do rapaz. Senhora Almeida, Tomás me observava. Está pronta para prosseguir? Pensei no Marcelo menino, animado no seu primeiro dia de escola. Depois lembrei dele 2 dias atrás, parado na minha cozinha me chamando de velha maluca enquanto Patrícia me ameaçava. Algumas pontes, depois de queimadas, viram cinzas impossíveis de juntar. Senhor Chaves, quero que apresente todas as provas às autoridades, e quero que faça isso hoje mesmo. Na manhã seguinte, o caos estacionou na rua do meu bairro em São Paulo. Eu ainda saboreava meu café quando 3 SUVs pretas encostaram em frente à casa de Marcelo e Patrícia. Homens com jaquetas da Polícia Federal começaram a carregar caixas e computadores para fora. Meu telefone tocou imediatamente. Mãe, a voz de Marcelo estava tomada pelo pânico. O que você fez? Apenas me protegi. Respondi observando pela janela como se assistisse a um reality show ao vivo. O que você deveria ter feito pela família, em vez de tentar roubá-la? Você não entende. Isso vai nos destruir. Vocês se destruíram sozinhos. Eu só registrei. Então, ouvi Patrícia berrando do outro lado da linha, mais irritada que vizinho quando alguém resolve furar parede no domingo. Sua bruxa vingativa. Estávamos tentando ajudar a senhora, roubando o relógio do Francisco. Eu sabia que estavam tramando contra mim, inventando mentiras sobre minha saúde mental, tentando me pintar como uma idosa perdida das ideias, só para me isolar dos amigos e da família. Do outro lado da linha, o silêncio só era quebrado pela respiração apressada de Patrícia. Francisco sabia de tudo, Marcelo. Cada dívida, cada mentira, cada plano seu para nos roubar. Ele passou o último ano da vida me protegendo de você, o próprio filho. Pai jamais faria isso, ele rebateu. Fez sim. Seu pai contratou um investigador particular para documentar seu vício em jogos e os planos de me roubar. Até fios ele instalou na nossa casa, gravando conversas em que você planejava me enfiar num asilo. Do outro lado, ouvi um barulho estranho, como um bicho ferido.
A Polícia Federal está apreendendo seus negócios, porque as provas do Francisco mostram que você usava informações falsas para conseguir empréstimos. A receita está no seu pé, porque você escondeu renda. E o Ministério Público abriu investigação por abuso contra idoso. Mãe, por favor. A voz de Marcelo falhou, fraquejando como rádio mal sintonizado. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Quando começou? Quando você decidiu que eu valia mais morta do que viva? Silêncio. Longo. Até que ele murmurou quase num sussurro. Foi no último Natal. Vi uns papéis no escritório do pai, contas que eu nunca tinha ouvido falar. Pensei que se vocês dois morressem, tudo seria meu. Doía ouvir aquilo, mas era mais limpo do que meses de mentiras. Você estava enganado. Francisco garantiu que tudo estaria protegido de você. Quanto? Marcelo perguntou. O suficiente para que eu nunca precise depender de uma família que me trata como peso morto. Desliguei o telefone e vi pela janela agentes da PF escoltando Marcelo e Patrícia para carros separados. Ela gritava, exigindo advogados como se estivesse num episódio de novela da Globo. Já ele parecia um boneco murcho, sem vida. O telefone tocou de novo. Era minha vizinha, Dona Helena. Dora, desculpa. Patrícia me disse que você estava com problema de memória e eu acreditei. Deveria ter falado com você antes. Tudo bem, Helena. Aquela lá sabe ser convincente. É verdade mesmo que o Marcelo queria te roubar? Olhei para a foto de Francisco sobre a lareira, lembrando do homem que me protegeu até depois da morte. É verdade. Mas acabou. 3 semanas depois, estava no escritório de Tomás Chaves assinando os últimos papéis. Marcelo e Patrícia já enfrentavam acusações federais de fraude. Seus bens estavam bloqueados, e eu pensei que finalmente teria paz, até que uma visita inesperada apareceu. Senhora Almeida, tem alguém querendo falar com a senhora, disse a secretária. Ele disse que se chama Ricardo Martins. Um homem de uns 60 anos entrou, alinhado, com aquele jeito de quem já usou distintivo da lei. Em suas mãos, uma caixinha de veludo azul. Senhora Almeida, fui eu quem comprou o relógio do seu marido na casa de penhores paulista. Arregalei os olhos. Mas como sabia que me encontraria? Ele sorriu, colocando a caixa sobre a mesa de Tomás. Porque Francisco me contratou 20 anos atrás para proteger esse relógio caso algo acontecesse. Sou ex-agente federal. Seu marido pediu que eu vigiasse certas situações. Tomás já rabiscava anotações como se tivesse cobrindo escândalo para jornal. Então o senhor estava espionando Marcelo Almeida? Entre outras coisas. Francisco era meticuloso. Ricardo abriu a caixa e revelou o Rolex de Francisco. Mas não era só isso. Pressionou um ponto escondido e um compartimento secreto surgiu. Dentro, um cartão micro SD. Seu marido gravou tudo, Dona Dora. Conversas, reuniões, discussões sobre internala, até encontros dele com advogados. Foram 18 meses de registros, áudio, vídeo, documentos, fotos. A tela do computador se encheu de pastas, mais provas do que novela da Netflix. Meu coração disparou. Francisco tinha passado os últimos 2 anos da vida arquitetando um plano à prova de falhas para me proteger do próprio filho. E ele tinha ido além. Deixou instruções num envelope selado, prevendo que caso Marcelo tentasse me declarar incapaz, todos os bens da Almeida Investimentos seriam automaticamente transferidos para o Hospital Infantil de São Paulo em nome do próprio Marcelo, junto com as dívidas, empréstimos e custas judiciais. Em outras palavras, ele herdaria apenas a própria ruína. Tomás murmurou. Seu marido foi um gênio. Transformou a ganância do filho em uma armadilha legal. Segurei o relógio, pesado. Familiar, 43 anos acreditando estar casada com um contador cuidadoso, quando na verdade Francisco era um estrategista capaz de dar nó em fumaça. Dora, ele deixou uma última mensagem.
disse Ricardo, entregando-me outro envelope. Você sempre foi mais forte do que imaginava. Só me certifiquei de que tivesse as ferramentas para provar isso. Com amor, Francisco. 6 meses depois, o Hospital Infantil inaugurava a ala memorial Francisco Almeida, financiada pela maior doação de sua história, ironicamente, bancada pela tentativa frustrada do Marcelo de me roubar. O tempo passou. Marcelo foi condenado a 2 anos de prisão federal, com restituição integral. Patrícia pegou 18 meses em acordo judicial. Quando Tomás me perguntou se eu queria assistir à sentença, respondi que não. Eu tinha coisa melhor para fazer. Aos 73 anos, estava finalmente vivendo como queria. Comprei uma casinha na represa de Guarapiranga, entrei em clubes de leitura e virei voluntária no hospital. Até que um dia a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi uma jovem com um sorriso nervoso do Marcelo. Vovó Dora, sou a Camila, filha do Marcelo. Ela entrou, pediu desculpas pelo pai, contou do noivado e da vida nova. Entre lágrimas perguntou: como a senhora consegue não odiá-lo? Pensei na carta de Francisco. Odiar seria dar a ele poder sobre mim. Eu escolhi a paz. Mais tarde, ao pôr do sol, olhei para o Rolex no meu pulso. Ele já tinha partido havia 8 meses, mas ainda cuidava de mim. Porque o maior amor não é o das flores ou da paixão arrebatada, é o amor de quem protege. Francisco lutou batalhas que eu nem sabia que existiam. Poucos têm essa sorte. Eu tive. E usei no meu pulso por 43 anos.